casa, sintam-se abraçados por todos, desde já estendo o convite para domingo, tá? Domingo nós vamos ter aqui um culto glorioso, um culto de ação de graça. Nós vamos fazer um culto de adoração ao Senhor pelo privilégio da vida, pelo privilégio da salvação. Nós vamos fazer então um culto de agradecimento ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de ter nos resgatado da condenação eterna, por ter nos dado o auxílio do Espírito Santo e pelo privilégio de ouvirmos sobre o nome do nosso Salvador, e por isso nós confessamos Ele como Senhor e hoje estamos aqui para a glória de Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, abra por gentileza mais uma vez a sua Bíblia em Apocalipse 14. Apocalipse 14, nós vamos falar um pouquinho do 15, 16, 17, o 18 e vamos encerrar no capítulo 19. Para que os irmãos não fiquem tão perdidos aonde nós estamos, o livro do Apocalipse, ele tem a tendência de se apresentar como um livro enigmático, um livro onde você, quando ouve o nome Apocalipse, lógico e rapidamente já se associa a alguma catástrofe, já temos associação ao fim do mundo. Mas quando nós olhamos para o livro do Apocalipse e logo no primeiro capítulo nós vemos o próprio Deus dando testemunho de quem é o Senhor Jesus, e que você compreende que o livro do Apocalipse ele não é um livro terrível para os fiéis, mas ele pode ser um livro terrível para os infiéis. Quando você compreende isso, você começa a tirar de dentro de você aquele preconceito acerca do livro do Apocalipse. Dentro dessa jornada ao qual nós estamos já embarcados há alguns dias, nós entendemos que Jesus ele fala diretamente com a sua igreja. Ele fala diretamente ao ouvido dos seus. E o povo que foi chamado das trevas à sua maravilhosa luz recebe instrução do próprio Senhor Jesus através das 7 cartas que foi enviada às 7 igrejas da Ásia Menor. Dentro dessas cartas nós aprendemos que o que devemos de fazer, o que devemos de evitar e o que devemos de maneira nenhuma fazer. Nós aprendemos dentro das cartas para Éfeso, Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Sardos, Filadélfia. Nós aprendemos que todas essas igrejas receberam da parte de Deus a maior bênção, que é a bênção de ser exortadas e orientadas por aquele que, como ele disse para a igreja de Éfeso, que está no meio da igreja e anda no meio da igreja. Nós temos que compreender que o Jesus que nós servimos, ele não está morto. Que o Jesus que nós servimos, ele não está cravado em um madeiro. Que o Jesus que nós servimos não está na sepultura e nem num túmulo gelado. Mas o Jesus que nós servimos, ele ressuscitou e hoje ele está à destra do Deus Pai, intercedendo e contemplando qual é a intenção de cada coração. Por isso, nós temos que ter convicção de que a nossa estadia aqui hoje não é vã e não é imperceptível. Pelo contrário, a nossa estadia aqui é válida e nós temos um olhar prescrutador que sonda a intenção de cada coração. Esse Jesus que é apresentado em Apocalipse, que tem um olhar como chama de fogo, é aquele que é apto para entender e discernir qual é a intenção do seu coração aqui nessa noite. Se você está aqui nessa noite, simplesmente por estar, tenha certeza que Jesus vai te convencer de que você não está aqui por estar, você não está aqui por causa de um milagre, você não está aqui por causa de uma comodidade e muito menos por causa de uma rotina. Não, você está aqui porque você foi convencido pelo Espírito Santo, porque ninguém vem a Cristo se não for convencido pelo Espírito Santo. A verdadeira obra do Espírito Santo nós aprendemos dentro do livro do Apocalipse, que não é de trazer um arrepio na coluna vertebral. Nós aprendemos que o Espírito Santo não tem a mínima vocação de fazer um milagre na tua vida. Que a verdadeira obra do Espírito Santo é de convencimento.
que é de trazer a clareza de que nós somos ou éramos verdadeiramente pessoas escrúpulas, estávamos nus, estávamos cegos, estávamos desvinculados, mas o Espírito Santo, que é o responsável do convencimento do homem, trouxe à nossa consciência, a nossa verdade, de que nós estamos aqui não por causa das nossas obras, nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, e nem nós estamos aqui porque estamos passando por tribulação. Não, nós estamos aqui porque o Espírito Santo, que hoje habita em nós, mostrou para nós que nós somos inteiramente dependentes daquele que anda no meio da igreja, que tem um olhar prescrutador, que tem as vestes resplandecidas e que está pronto para vir buscar a sua igreja. Dentro desse princípio, nós entendemos que as 7 cartas para as igrejas servem para nós hoje. Só que a partir do capítulo de número 4, nós temos uma reviravolta, porque é onde nós entendemos que acontece o rapto da igreja, o chamado arrebatamento que nós conhecemos. Então, dentro desse princípio, acontece um paralelo. Por que um paralelo? Por quê? Porque quando eu e você formos raptados, levados às nuvens, aqueles que forem salvos irá se encontrar com Cristo nos ares, assim como Paulo disse lá em Tessalonicenses. E nós estaremos agora no tribunal de Cristo. Eu e você como igreja estaremos recebendo os galardões. Os galardões de quê? De ouro, prata, pedras preciosas, e também o de madeira, palha e feno. Por que existem esses galardões? Porque existe aquela pessoa que faz a obra de Deus com consciência e verdadeiramente. Quando ele dá algo, ele não deixa nem que a outra mão fica vendo. Ele faz com sinceridade para com o próximo, porque aquele que faz para o próximo, faz para o próprio Deus, assim disse Jesus: quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim fizestes. Então, quando nós fazemos boas obras, quando nós fazemos a obra verdadeiramente do Senhor Jesus, recebemos galardão. Só que quem galardoa e quem dá o grau do galardão não sou eu com o meu olhar falido, mas é o próprio Senhor Jesus. Porque existe no nosso meio pessoas que fazem o bem ao próximo, mas com um coração cheio de recíprocos. Por quê? É um toma lá da cá. Eu vou fazer o bem, só que eu vou querer o bem de volta. Eu vou ajudar o próximo, só que quando o próximo não me ajudar, eu vou jogar na cara dele. Ou eu estou equivocado que existem pessoas assim no nosso meio? Porque existe um coração com um amor recíproco, apesar de que o próprio Senhor Jesus falou o quê? Que o nosso amor tem que ser filéu, um amor de família, um amor de cuidado, mas fazer o bem sem olhar a quem, para que nós possamos receber verdadeiramente os nossos galardões sem corrupção. Por isso que existe ouro, prata, pedras preciosas. Só que em contrapartida existe madeira, palha e feno, como Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios. Qual que é a madeira, palha e feno? Integralmente aquela pessoa que faz para os holofotes. Sabe aquela pessoa que ora, até grossa voz, Deus vai te abençoar, até grossa voz, aquele vozeirão assim que você fala, poxa, daí vai sair virtude. Você fala, da agora vai sair milagre. E acontece o milagre. Só que aquele camarada fez a oração para quê? Com amor e com paixão, ou ele fez para poder mostrar que ele tem algum dom espiritual? Porque dom, não pasmem, mas o dom, ele não é vinculado intimamente com a igreja. Porque tem muitos falsos que fazem milagre, e a Bíblia fala que eles podem descer fogo do céu, abrirão o mar, ao ponto de chegarem no Senhor naquele dia e falar assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos sinais, prodígios e maravilhas. Mas Jesus vai abrir, vai olhar abertamente para eles e falar o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Opa, então pera lá, então quer dizer que é só a igreja que faz milagre? Não, o que são da igreja paralela também faz milagre. O falso profeta profetiza falsamente e cumpre. Temos um exemplo na Bíblia, porque às vezes nós falamos a falar, mas será que é isso? Mas a própria Bíblia
Bíblia mostra. Quantos já ouviram falar de Balaão aqui? O profeta Balaão. Eu desafio vocês a me mostrar uma profecia que Balaão profetizou que não se cumpriu. E ele já estava desviado, hein? Estava corrompido. Ele era um falso profeta. Ele profetizava por causa da ganância. Ele ensinou o povo a se prostituir para poder corromper a aliança de Israel para com Deus. O Balaão ele já estava totalmente destituído já de uma função de profeta. Mas ainda ele continuava profetizando e ia acontecendo. Por que isso? Porque a Bíblia diz que Deus dá operação de erro para eles, para que muitos se enganem. Sabe por quê? Porque muitos não querem ser convertidos pela verdade. Quando a pessoa não quer ser convertida pela verdade, Deus abre mão dela e fala: faça o que você quer fazer, viva a sua vida, aproveite ao seu bel favor, ao seu bel prazer, porém não se esqueça que um dia haverá prestação de conta. E nesse galardão aqui que eu estou falando de madeira, palha e fena, esses que fazem ao seu bel favor não estarão naquele dia, porque se Cristo nos arrebatar agora, esses que fazem ao seu bel favor vai ficar naquele paralelo. Lembra que eu falei agora de paralelo? Eu estou falando da igreja, só que tem um paralelo embaixo. Na igreja, quando o cara receber madeira, palha e feno, a Bíblia fala que ela vai sofrer detrimento. O que é isso? A Bíblia fala: pelo fogo se provará qual é a sua obra. Se você colocar ouro, prata e pedra preciosa no fogo, ela se purifica, ela tira as impurezas dela. Mas se você colocar madeira, palha e fena no fogo, o que acontece? Se queima. Contudo, diz o texto, o tal será salvo. Por que a Bíblia fala isso? Para mostrar que as nossas boas obras são como um prato de imundície diante de Deus. Você não é salvo por causa que você faz boa obra. Você não é salvo porque você dá dízimo. Meu dízimo é alto. Se continuar desse jeito, pensando que isso é requisito de salvação, vai você e o dízimo do inferno. Porque dízimo não é requisito de salvação. Dar alimento ao pobre não é requisito de salvação. Se for assim, nós perdemos feio com os espiritismos. Nós perdemos feio para várias entidades filantrópicas que fazem obra social muito maior do que as igrejas. Tem pessoas que fazem muito mais obras do que nós, mas isso não é requisito para a salvação. O requisito para a salvação é um. Qual é o requisito para a salvação? Confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e será salvo tu e a tua casa. Isso é requisito para a salvação. O que passou disso é balela, é procedimento de botar medo nas pessoas por causa de lucro, por causa de ganho. Não, existe uma verdade, e a verdade é: fora de Cristo não há salvação. A salvação não vem pelas obras para que nenhum homem se glorie, mas vem de Deus, e é dom de Deus para a humanidade. A salvação é isso. Só que todavia, você entende quem é salvo pelas obras dela. A salvação não salva, mas aquele que é salvo ajuda, aquele que é salvo ama, aquele que é salvo contribui, aquele que é salvo evangeliza, aquele que é salvo faz qualquer coisa em prol do reino de Deus. Ele até erra, mas com vontade de acertar em favor do reino. O que nós estamos perdendo são princípios do reino. E dentro da exposição de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos o que é ser verdadeiramente uma igreja e o quão distante nós estamos da igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, ela não brigava para quem dava mais, pelo contrário, ela dava e repartia. A igreja do primeiro século tinha um princípio, qual era? A doutrina dos apóstolos, Bíblia, Escrituras, verdade. Não era baboleira, não era profetada, não era assim diz o Senhor para a tua vida que funcionava, não. O que funcionava lá era o seguinte: ou está escrito ou está fora. O próprio apóstolo Paulo foi barrado diante dos luteranianos. Opa, Paulo, peraí, deixa eu ver o que você está falando aí, é verdade, porque já há muito falso profeta.
Aí vem João falando o seguinte: filhinhos, não dê ouvido a todos os espíritos, antes julgai-os, porque já há muitos falsos. Então, meus irmãos, nós entendemos que quando nós formos arrebatados, nós formos aos ares a receber os nossos galardões, seja ele queimado ou seja ele purificado, se nós subirmos no arrebatamento, estamos salvos. Estamos salvos. Às vezes é melhor sair de um prédio com a roupa queimada do que morrer queimado, não é? O mundo é um prédio pegando fogo. Uma pergunta, raciocina comigo uma coisa: quem ficaria contente em um avião em queda? Quem ia ficar contente? Imagine, o avião está caindo, vou lá na primeira classe agora. Ou você está lá na primeira, vou apertar o botão, perder o pezinho lá, o avião está em queda, quem vai fazer isso? Você sabia que o mundo é um avião em queda? Essa vida aqui que nós estamos é um avião em queda. Tudo isso vai acabar? Está escrito. Está escrito que tudo isso vai. Jesus fala: não ajunteis tesouro nessa terra, aonde a traça corrói e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouro no céu, aonde não mina e nem se deterioriza. O que nós estamos fazendo é inverter os valores do reino de Deus. Nós estamos com o umbigo colado nessa terra, e está na hora de nós cortarmos esse umbigo umbilical e ligarmos e enxertarmos verdadeiramente o nosso umbigo na videira verdadeira que se chama Cristo Jesus. Quando nós estivermos ligados verdadeiramente dentro dessa árvore, ligados verdadeiramente tomando a ceifa dessa árvore, irmão, pode vir tribulação, pode vir vento, pode vir decepção com qualquer um, mas você não se desvincula daquele que te chamou das trevas e te enxertou dentro dele, porque a tua mente já não é mais uma mente corruptível, apesar de sofrer bombardeios ainda, porque não é porque eu sou crente, sou pastor, que eu não sofro de tensões pecaminosas na minha mente. A nossa briga é constante, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Ninguém que se levanta e fala assim: eu sou um super-homem crente. Sabe, já viu aquelas ovelhas que rasga a blusa assim e fala assim: agora eu sou o super-homem e vou sair de frente com a batalha? Sem preparo algum, vai quebrar a cara. Sem preparo algum, é blasfemar. Sem preparo algum, é tentar a Deus. Você já viu aquela pessoa que sai do meio da cachaça, passa 2 meses que ela está sã, aí ela se levanta e fala: agora eu sou um pregador e vou evangelizar os cachaceiros. Quando ele chega lá para evangelizar os cachaceiros, daqui 2 semanas ele está lá no meio deles. A Bíblia fala o seguinte, Judas, ele fala o seguinte: arrebate-os do fogo, mas aborreça a roupa manchada com sangue. Arrebate, ajude, mas tem um limite. Você já viu aquela história de uma pessoa que estava se afogando e ele pulou para ajudar a salvar e os 2 morreram? Cuidado, peça ajuda, se ajunte, para que você não morra dentro desse prédio e caia desse avião que está em queda. Mas, em nome do Senhor Jesus, quem quer estar comigo lá nas mansões celestiais? Então fomos arrebatados. Não glória mais forte, irmão, fomos arrebatados. Fomos arrebatados. Estamos lá recebendo os nossos galardões. Estamos lá. Aí acabou os galardões, o que nós vamos fazer? Vamos para as bodas do Cordeiro. Nós não lemos aqui no capítulo 19 sobre as bodas do Cordeiro? Nós vamos para as bodas. Isso daqui é mais ou menos, é um resumo, é um resumo do resumo, do resumo, do resumo, do resumo. Mais um pouquinho do resumo de todo o assunto que tem. Mas é um resumo bem claro de como nós vamos ficar lá no céu. Mas e na terra? O que vai estar acontecendo na terra? Porque na terra vai continuar a mesma coisa. As pessoas vão continuar comprando,
vão continuar fiando, vão continuar enganando, vão continuar fazendo mal, com mais intensidade ainda, na verdade. Só que tem um detalhe: nós dividimos esse período em 7 anos, e dentro desse período, nós temos 3 anos e meio considerado de tribulação. Por que tribulação? Porque imagine aí você comigo, você tem um filho, ou você tem um amigo, ou você tem um pai, que você sempre falava assim para ele: pai, filho, amigo, irmão, Jesus vai voltar, arruma a tua casa, só vai ficar pro arrebatamento quem for pego de surpresa, e só vai ser pego de surpresa quem não estiver atento aos sinais. Pastor, mas os sinais estão gritando? Claro que está, irmãos. É só você olhar nas estações, você vê o tempo abreviado, você vê guerras, rumores de guerras, você vê a devastação em alta escala, você vê a depravação em alta escala, você vê a degradação em alta escala, você vê o esfriamento do amor em instância global, você vê tudo que a Bíblia tem narrado acerca dos períodos do fim, está gritando. Só não ouve quem não quer. Sabe quem não ouve? Aquele que colocou um comichão no ouvido e está fazendo de homens senhores da sua própria ira. Esses não estão vendo, porque estão com as suas próprias vaidades, tomando para si a glória que é de Deus. Só que você é crente, você é santo, e você está avisando: se arrepende, arruma sua casa, confessa seu pecado, perdoa, ame, faça. Mas a pessoa não faz. Aí você subiu, todos nós subimos. Só que aquele amigo, aquele pai, aquele mãe, aquele filho que você falou, ficou. Você já parou para pensar qual vai ser a consciência daqueles que ficaram? Porque, irmãos, uma coisa é eu ser ignorante acerca do assunto, outra coisa é eu ser consciente acerca do assunto e ser pego de surpresa e fiquei no arrebatamento. Aqui já vai começar uma tribulação, porque a graça acabou. Período de graça é agora. Agora é período de graça. Agora não é dor. Não vem pelo amor, mas vem pela dor. Não, agora nesse exato momento não. Nesse exato momento, mesmo se te faltando um braço, quebrando a perna, sem pescoço quebrado, ainda é amor. Ainda é amor, porque é graça. Graça não depende de obra, não depende do seu sacrifício, não depende de nada, não depende de você pagar o preço. Sabe aqueles irmãos que falam assim: eu estou pagando o preço para obter tal coisa, eu estou pagando. Não, para, você não está pagando nada, Cristo já pagou tudo. Às vezes nós estamos passando por aflição por coisa que nós mesmos plantamos. Espera aí, não confunda as coisas. Mas aí aquela pessoa começa desde então a sofrer uma tribulação, porque ela entende que já não é mais graça, que agora vai vir o anticristo, que agora vai vir o falso profeta, que agora vai vir a besta, agora vai vir tribulação, agora vai vir aperto. Nós lemos já em todos esses períodos, até o capítulo de número 13, que Deus vai derramar, vai tocar trombeta, que Deus vai derramar castiçal, que Deus vai abrir selo, que anjo vai tentar, vai matar, que anjo vai contaminar. Na terra vai acontecer devastação muito terrível para aqueles que ficaram. Aí você fala assim: pastor, graças a Deus eu não vou estar aqui. Mas irmão, vamos cair na realidade. Muitos de nós poderão estar aqui naquele dia. Eu oro para que ninguém esteja, mas vamos cair na realidade. Até eu corro o risco de ficar aqui tranquilamente. Ai de nós se não for a graça e misericórdia do Senhor. Ai de nós se não fosse o advogado fiel que intercede pelos nossos pecados. Porque miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que eu não quero fazer sempre está à porta para eu fazer, mas o bem que eu tenho que fazer eu não consigo.
hoje do que quando aceitamos a fé. Imagine, irmão, se coloca no lugar daquele que vai ficar. Que terrível é você saber que você poderia estar participando das bodas do Cordeiro, mas não posso. Agora eu vou ter que dar minha própria vida se eu quiser ser salvo. Eu vou ter que rejeitar a marca, eu vou ter que rejeitar o sistema, eu vou ter que sofrer atrocidades. A Bíblia nos fala que coisas terríveis acontecerão naquele período, coisas que nunca aconteceram na terra irão acontecer naquele período. Eu disse aqui exemplo para vocês. Existiu um período na história, no primeiro século, onde Jerusalém foi invadida pelo general Tito. E a história conta que general Tito testava as suas espadas, sabe como? Jogando criança para o alto e dissipando a criança no meio. General Tito abria as grávidas no meio, rasgava sua barriga, arrancava o feto e colocava gato lá dentro e amarrava. É aí que você vai entender Jesus falando: ai das grávidas. Coisas terríveis, irmão, coisas que você não tem como imaginar, irá acontecer naquele período. E graças ao bom Deus, Deus deixou essas coisas pré-escritas dentro do livro do Apocalipse, porque o nome Apocalipse não tem nada a ver com destruição, não tem nada a ver com rebeldia, não tem nada a ver com coisa terrível. O livro do Apocalipse, ou a palavra Apocalipse, literalmente significa revelação. Literalmente, é como se Deus erguesse o véu da eternidade e mostrasse as coisas que vão acontecer para João. E hoje, Deus abre constantemente esse véu para que eu e você não venhamos ser pegos de surpresa e não queremos ficar naquele dia, porque terrível coisa é cair na mão do Deus irado. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Por que estou falando isso? Porque agora chegamos no capítulo de número 14. Quando nós chegamos no capítulo de número 14, você vai ver o seguinte: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o nome do seu pai. Aqui nós já temos o início da volta de Cristo. Porque o arrebatamento não é a volta de Cristo. O arrebatamento não é a volta de Cristo. O arrebatamento é o rapto. É a tirada da igreja segundo a linha pré-milenista, tá bom? Temos a pós-milenismo, o amilenismo, mas nós estamos seguindo a linha pré-milenismo. Ele vai raptar a igreja. E quando é que Jesus volta? Depois dos 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Quando finalizar os 7 anos, Jesus virá juntamente com a igreja para culminar, para concluir, para consumar a obra do arrebatamento. Jesus agora nesse momento, ele está vindo e ele para no Monte Sião. E no Monte Sião veio ele juntamente com 144.000, que são os mesmos que foram arrebatados, que foram selados no capítulo de número 6. É que não vai dar para eu voltar para vocês entenderem certinho quem são os 144.000, mas é os mesmos que veio, simbolizando o que? A fidelidade do povo que crê em Deus. Os 144.000 simbolizam o povo de Israel, tá? Os 144.000 não é nada além do que o povo israelita, como eu tenho falado aqui. Então, se chegar um irmão lá, uma pessoa do Testemunho de Jeová, e falar assim, só 144.000 vai ser salvo, você pergunta para ele se esse 144.000 pelo menos é judeu. Porque tem que ser judeu para fazer parte dos 144.000, porque são 12.000 de cada tribo. 12.000 de cada tribo. Eu não sou judeu, então não preciso estar no meio de 144.000. Ou eu sou igreja, ou eu sou remanescente dentro da tribulação. Porque haverá salvação dentro da tribulação para aqueles que não aceitarem o sinal da besta na sua mão, nem na sua testa, não se infiltrar dentro do sistema babilônico. Eu acho que isso vale a pena falar, né? Teve muitas pessoas que não
estava aqui semana passada. Você sabe o que significa 666? E por que na mão e na testa? Não é uma tatuagem não, irmãos. E nem o chip. Muito menos vacina, pelo amor de Deus. E nem aquele revolvinte que tinha feito impressão não, viu? Gente, eu já escutei cada coisa que misericórdia. Ô Pai, tenha paciência. Não tem nada a ver com essas coisas, irmãos. Quantos aqui é selado pelo sangue de Cristo? Levanta a mão. Glória a Deus. Olha aí certinho na sua roupa, onde você está. Vê se tem alguma mancha vermelha de sangue aí. Não tem, né? Então como que você é selado pelo sangue? Pela consciência, irmão. Pela tua consciência você sabe que você é selado pelo sangue de Jesus. Pela tua consciência. Quando se fala de mão e fala de testa, está falando de uma tradição judaica. Você já viu um judeu, quando ele amarra uma fita no braço e coloca tipo um quadradinho na cabeça? Ali naquele quadradinho lá, tem a lei escrita, o decálogo ali escrita, que representa o quê? Não tirarei a tua lei da minha mente e nem tirarei da minha força. A tua mão me sustenta. É um sinal de que está totalmente ligado ao sistema de Deus. São os filhos de Deus. E o que significa 666? É um número incompleto. Se 777 simboliza a divindade, por causa da plenitude, lembra que Satanás ele sempre quis copiar as coisas de Deus? Exemplo, Cristo tem um reino e tem um povo. Qual é o reino e o povo? O reino de Cristo e a igreja. Satanás ele também tem um reino e tem um povo. Qual que é o reino? O reino babilônico e o filho da desobediência. Esse daí é o reino dele. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No capítulo 12 nós vamos ver a besta que sobe, o dragão, a besta que sobe do mar, que é o falso profeta, e a besta que sobe da terra, que é o anticristo. Nós temos a trindade demoníaca também. Então, se 777 aponta para a divindade, 666 aponta para essa trindade. Então 6 simboliza o dragão, o falso profeta e a besta que sobe do mar. Deu para entender? É isso que significa o simbolismo do 666. Indica a pessoa ou para a ação que estará acontecendo. Não tem nada a ver com chip, não tem nada a ver com uma coisinha na testa, não tem nada a ver com nada dessas coisas, porque é na consciência. Irmão, pera lá, vamos lá. Pera aí. Tem muito crente que fala que não cairia nisso. Não cairia uma pipoca, claro que cairia. Se hoje que por muito menos se entregam às vaidades, imagine no meio da tribulação. Irmão, vamos lá, cá entre nós. Só responda para você. Só responda para você. Se você está lá no meio daqueles camaradas da política, que nós tudo chamamos de ladrão, chamamos tudo de ladrão. Mas se nós está lá e alguém chega com uma carteira lá de 5 milhões, 10 milhões na tua reta, será que nós somos tão íntegros mesmo de sair correndo daquilo ali? Porque julgar o outro é fácil, irmão. Mas só quem está no momento. É que nem agora. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Estou pronto a morrer por Cristo. Eu estou. Aí o cara entra com uma arma, que eu sou o primeiro a pular debaixo do banco. Será que nós não somos um pouquinho, estou falando por mim agora, tá? Será que eu não sou um pouquinho hipócrita? Às vezes naquilo que eu acho, que eu sei, que eu tenho potencial para fazer? É como eu disse, ai se não for a misericórdia e a graça do Espírito Santo. Porque quem nos dará força em momentos, se estivermos nele, se chama Espírito Santo. Se chama Cristo Jesus. Porque senão, irmão, nós nos corrompemos. Votaram aí, não sei o que, fizeram um monte de coisa aí, porque um prometeu uma coisa, porque o outro prometeu outra. Saiu até briga aí por causa que um prometeu isso. Ah, não, o outro vai destruir, não, o outro vai fazer. Irmão, entenda uma coisa: esse mundo não é para nós.
O que há de vir virá e não tardará. O que eu e você temos que fazer é estar no reino de Cristo, porque o reino de Cristo tem um rei, e esse rei não desampara os seus súditos. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É promessa. Ou nós confiamos na palavra do Senhor, ou rasgamos ela e confiamos no mundo. É simples assim. Aí, sendo nesse princípio, nós vemos que Jesus volta. Jesus volta, olha o verso de número 8. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade de todas as nações deu de beber o seu vinho, da ira da sua prostituição. E seguiu-os no terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém louvar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eu sei que eu já uma ou duas vezes eu falei isso, mas é necessário repetir. Jesus no Getsemane, lembra de Jesus no Getsemane, prestes a ser crucificado? Ele estava orando e ele começou a suar, e seu suor se transformou como grandes gotas de sangue. Então, nesse princípio, nós entendemos que a agonia e a aflição de Cristo era intensa. Esse fato, esse fenômeno se chama hemartidrose, que é um fato científico que acontece quando está com muita tensão, muita descompensação do corpo, as veias capilares começam a se romper, as minúsculas veias do corpo começam a se abrir e a pessoa começa a suar como gotas de sangue. Jesus estava nessa agonia. Aí ele diz aquela célebre frase: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. A pergunta que nós sempre devemos de ter feito é: o que é que tinha dentro desse cálice? O que é que estava dentro daquele cálice que estava fazendo Jesus suar sangue? E não vem falar para mim que o maior sacrifício de Jesus foi ele carregar a cruz. Para mim não cola isso mais. Fez parte? Fez. Como eu já disse, fez parte. Era necessário? Era pior castigo para um homem a crucificação? Não era o pior tipo de morte, a crucificação não. Se você estudar sobre empalamento, como eu já disse aqui, para mim o empalamento é muito pior. É eu pegar uma estaca de 3,5 metros, afiar a sua ponta, colocar a pessoa em posição retal, colocar a estaca no seu ânus, levantar a pessoa e deixar a estaca atravessar dentro dos seus órgãos e atravessar o pescoço. É terrível, não é? Fora as atrocidades que existiam. Então a crucificação ela era longínqua e foi necessária. Por quê? Porque Cristo precisava derramar o seu sangue para remir o pecado. E se empalasse Jesus, quebraria osso, esvaziaria o sangue com ele morto, não valeria o sacrifício. Então era necessário Jesus esvaziar-se vivo. Por isso que ele tomou flagelada, por isso que ele tomou cravada nas mãos, a coroa, por isso que ele, a hora de colocar a manta e arrancar aquela manta dele, abriu-se de novo os vasos sanguíneos e começou a se jorrar mais sangue, porque Jesus precisava ser dessecado. Jesus não morreu asfixiado, como alguns dizem, mas Jesus morreu esgotado, porque até quando o soldado foi lá e feriu a quinta costela, quando ele pega o pericardo cheiroso, que estoura uma bolsa, o que a Bíblia fala que saiu? Água e sangue, consumando então o que? O sacrifício, o sangue foi derramado. Só que isso não foi o pior para Jesus. Esse não foi o pior sacrifício de Jesus. Lembra que ele estava em agonia, falando o quê? Se possível for, passa de mim esse cálice. Sabe onde está a resposta, o que tinha dentro daquele cálice? Aqui onde nós lemos, verso de número 10. Também o tal
do vinho, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Sabe o que é que tinha dentro daquele cálice? O completo despejar da ira de Deus. Jesus não simplesmente tomou um madeiro nas costas dele por causa de nós. A ira que era para ser derramada sobre nós, sobre mim, sobre você, a ira, essa ira aqui, sem mistura, porque hoje ainda se Deus fica bravo e manifesta alguma situação de bravia, a ira é misturada com misericórdia, porque pela manhã vem a alegria. Tudo que acontece com nós ainda é misturado com misericórdia. Nós lemos aqui no capítulo 12 para trás, que o anjo derramou taça sobre a terra, 1/3 se salvou. Derramou taça sobre o mar, 1/3 morreu. Derramou taça sobre as naus, 1/3. O que é isso? É misericórdia. Só que agora aqui não haverá misericórdia, será por completo. Derramamento por completo, sem misericórdia. Agora aqui não há condição de salvação. Aqui agora só há ranger de dentes e fogo que nunca se apaga. A ira que era para recair sobre nós, Jesus, quando ele morre, ele vai e toma toda a ira de Deus sobre si. A ira que era para estar derramada sobre mim, sobre os meus passados, sobre esses que antes do arrebatamento, está tudo sobre Cristo. Por isso que quando Deus se ira, Ele não olha para mim e para você, mas Ele olha para a obra consumada em Cristo Jesus, porque Cristo foi digno de tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e por isso somos sarados hoje. O sarado não é enfermidade física, o sarado é espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pelo sacrifício de Jesus temos vida e vida em abundância com Ele. Aleluia! Temos motivos de sobra para glorificar o nome do Senhor. O pecado que estava sobre Ele nos trouxe a paz. Colossenses vai nos alertar que existia uma cédula que de alguma maneira era contrária contra nós. Jesus não pagou o preço para Satanás, de maneira nenhuma. Jesus não devia nada para Satanás, mas o pecado foi tão afinco, foi tão devastador, que manchou, que feriu a santidade de Deus. Cristo pagou o pecado, pagou o preço do pecado não para Satanás, mas pagou para o próprio Deus. E quando se pagou o pecado para Deus, aquela cédula que era contrária a nós tomou de possessão a Deus, e Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E Ele pegou essa cédula, foi lá e cravou ela na cruz, para que quando Satanás vier contra a nossa vida, ele olha para aquela cédula e fala: eu sou advogado deles, não toque neles, não toque na menina dos meus olhos, eles estão aqui porque eu sustento. Essa é a verdade que nós precisamos ter como plano de vida. De que Jesus Cristo, se Ele me curar fisicamente, Ele curou. Se Ele não curou, Ele já fez a maior parte. Eu vejo gente fazendo beicinho e saindo da igreja porque Jesus não abriu a porta do emprego. Vai se converter, vai entender quem é Cristo. O que precisamos é pegar, sabe quem? A liderança. Pegar esses falsos profetas que acham que são ministros de Deus e ficam deturpando o evangelho para a igreja. Eu já disse, comigo, aqui não, aqui nós temos Bíblia, aqui nós temos Jesus falando conosco, e doa quem doer, porque quando nós expomos a palavra, se você estiver em adultério, apanhe pelo seu adultério, se estiver mentindo, apanhe pela sua mentira, mas um conselho eu dou: se arrependa e alcance misericórdia, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, que Deus nos guarde e nos coloque por digno de sermos livres dessa ira, porque o capítulo 16, a partir do capítulo 15, já vai começar a anunciar
acerca do derramamento dessas taças sem ira, de completa ira. E no capítulo 16, ele vai começar a falar: e ouvi, vinda do tempo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro que derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que o adoravam a sua imagem. Deixa eu só trazer um alerta aqui para vocês. O Império Babilônico, ele não está efetivo ainda na nossa atualidade. Não está efetivo. Não é ele que está imperando. Não. Porque o que está imperando aqui ainda é o reino de Deus. Ainda aquela ferida de morte na cabeça de Satanás está valendo. Ele está humilhado ainda. Porque se ele entrar aqui para fazer qualquer graça, por 7 caminhos ele foge, como diz a Bíblia. Se por um caminho ele vir contra a tua tenda, se você estiver em Deus, por 7 ele vai fugir. Ele não tem autoridade e poder contra você. Aqui hoje, nesse momento, levantamos as nossas mãos santas, sem ira, sem mácula, para abençoar. E se Satanás se levantar, se levanta para cair. Porque hoje ele ainda está humilhado. Só que a preparação já está em vigência. O filho da iniquidade ainda não se levantou, mas o seu trono já está sendo armado. Porque quando essas coisas acontecerem, muitas pessoas vão levar como algo natural. Assumir um povo, mas sabe qual é um dos piores defeitos do ser humano? Se chama amnésia. Você já teve uma dor, um corte no braço? Doeu, não doeu? Mas hoje, quando você olha para a cicatriz, você tem a mesma sensação de dor? E às vezes você vai lá e toma de novo o mesmo risco que onde você se acidentou. O que é isso? É a amnésia, é a tendência de esquecer o que aconteceu. Há uns dias atrás, entrou um maluco no meio da creche com uma machadinha e matou não sei quantas crianças. No momento, mas hoje nem se fala mais. Há 2, 3 anos aí, tivemos aí uma pandemia. Parou o mundo, mas hoje vivemos como se nunca tivesse acontecido. Durante a história, se você gostar de história, você vai ver grandes atrocidades, cidades engolidas pelo mar, milhares de pessoas morrendo, dizimadas de uma vez só, como se nada estivesse acontecendo hoje. O dia que a igreja sumir, os únicos que vão se lamentar serão aqueles que ficarem conhecedores, porque o plano de fundo está sendo preparado. O sistema babilônico está sendo armado, porque o dia que a igreja sumir, no outro dia o anticristo tem que entrar. A economia se unirá, acabará a tristeza, um período de falsa paz reinará. Por que eu estou falando isso? Para que você não venha ser enganado pelo falso evangelho que está sendo pregado. Igreja, escuta isso, irmão, e Deus me julgue se eu estiver falando com hipocrisia, mas me justifique se eu estiver falando a verdade. Reunião da igreja, por princípio, não é lugar de receber milagre. O princípio de uma reunião da igreja é de ofertar o meu perfeito louvor ao meu Salvador. É de cultuar e adorar Ele pela beleza da santidade. Você acha que o Deus que você serve é um Deus feito por mão? Nem o nome dele nós sabemos. Deus não é o nome dele, é simplesmente um título. Nem a sua face nós conhecemos. Se queremos saber quem é Deus, temos que olhar para o seu Filho, através das características de Cristo. O Deus que nós servimos é inexplicável, é incompreensível. O Deus que nós servimos é muito além da nossa imaginação. Nós limitamos o nosso Deus à eternidade, mas na verdade o nosso Deus não é eterno, porque Ele é o Pai da eternidade, foi Ele que criou
criou a eternidade. Nós limitamos o nosso Deus a um céu, mas a Bíblia fala que Ele olha por cima do céu e vê o que está acontecendo. A nossa Bíblia fala que Ele criou o céu, Ele criou a terra. Nós limitamos demais o nosso Deus. Só que entenda uma coisa: eu não posso limitar o meu Deus. Eu não posso, mas Ele se limita por mim e por você. De um Deus tão grande, tão grandioso, tão extraordinário, se faz tão pequeno e habita dentro de nós. Aleluia. Um Deus que a complexibilidade humana não tem como explicar, porque até hoje as maiores guerras dentro de uma universidade Deus existe? Se existe, aonde Ele está? Se Ele é bom, por que acontece isso? Se Ele é ruim, por que Ele deixa aquilo? Essa é a pergunta da humanidade. Porque para o homem natural, essas coisas são loucuras. Mas para o homem espiritual, as coisas se encaixam. Há um tempo determinado para todas as coisas, meu irmão. Para eu encerrar, entenda uma coisa. Lembra do galardão que eu falei agora no começo do culto? De que se eu fizer para eu me mostrar, eu recebo aqui na terra e não ganho galardão lá no céu? Lembra disso? Assim também funciona para o mal. Há um ditado, é até bíblico, e é verdade, só que não tem tempo para isso acontecer, é no tempo oportuno. Aquele que planta, colhe. Será que é assim que funciona na nossa atualidade? Por que os políticos que roubam o nosso país não são roubados? Porque muitas das vezes os assassinos não são assassinados? Porque muitas das vezes os maus se dão bem? Porque às vezes o ímpio prospera e o justo perece? Opa, pera lá, aqui se planta, aqui se colhe, mas eu não estou vendo isso. Por quê? Porque eu estou limitando o juízo de Deus. Quando eu limito o juízo de Deus, eu me coloco no lugar de Deus. Aí Paulo fala: não vos vingue a vós mesmo, mas dê lugar à ira, porque escrito está: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então entenda uma coisa: se uma pessoa que faz só mal recebe um mal aqui nessa terra, a dívida dele está paga, porque o galardão dele ele recebeu em vida. Mas se o mal morre na sua maldade, o galardão dele será eterno e será sem misericórdia, com a plena ira de Deus. Irmãos, compensa muito mais receber um mal nessa terra do que na eternidade. Acredite nisso, porque aqui ainda tem limites. Agora na eternidade é sem limite. Aqui tem tempo, na eternidade é um lugar onde não existe tempo. Aqui nós temos amnésia para esquecer do sofrimento. Na eternidade o fogo nunca se apaga, há ranger de dentes, gemidos. E não pensa que é um lugar iluminado porque vai ter fogo, porque no mesmo sistema do 666, a condenação não está no corpo físico, mas está na consciência, está na alma. Deus não fez o inferno para o homem, Deus fez para os anjos, mas o homem está indo com os passos largos, com suas próprias vontades para o inferno. Hoje todos vão para o inferno porque querem, porque não querem aceitar a graça. Ou aceitem a graça, ou aceitem a consequência sem ela. Simples assim. Mas, no tocante, tudo que se faz, aqui se paga. Mas aqui aonde? Em que tempo? Em que momento? Vou falar para vocês que nem o salmista falou. Na minha loucura, ou no meu delírio, eu questionava a Deus: por que o ímpio prospera e o justo padece? Um salmista falando isso, Asaf. Porque o ímpio prospera na minha loucura. Entenda, na minha loucura questionava a Deus. Porque depois que ele entendeu que ele estava louco, ele falou: Senhor, Tu és o dono da vida e o Senhor sabe como agir com essas pessoas. Eu não devo de ser juiz, porque eu já tenho muito problema comigo mesmo. Às vezes eu não consigo resolver nem os meus problemas, quanto mais do mundo. Você acha que é fácil ser pastor?
fácil, pastor, mas é prazeroso? É, porque os meus problemas, eu descanso em Deus, porque eu não consigo resolver mesmo. Tem coisa física que eu consigo. Se eu comprei, tem que me virar para pagar, não tem jeito. Tem dessa. Por isso que Deus vai abrir a porta lá do céu e falar assim: ó, tá lá na conta bancária, vai lá e paga. Não vai fazer isso aí, não. Você que não acorda cedo vai trabalhar, não, pra você ver só. Você não vai ser inadimplente, dá um mau testemunho no mundo. Cuidado, cuidado, não compra pela fé. Compra com aquilo que você tem lá certinho e paga certinho. Para que o nome de Deus não seja blasfemado entre os gentios por causa da igreja. Então, irmãos, encerro aqui no capítulo 19, que é um cântico, que foi o cântico que nós lemos, da queda de Babilônia e a alegria do triunfo do céu. Nesse momento aqui, nós estaremos entrando agora para as bodas do Cordeiro. Até agora nós vimos o recebimento do galardão, o tribunal de Cristo, e vimos um paralelo daquilo que está acontecendo e da queda da Babilônia. Porque Cristo, nesse versículo, nesse capítulo 19 que nós lemos, nós vimos que caiu a Babilônia, que Deus, que Cristo remiu. Ele foi lá e pisou o lagarto. Não deu tempo de eu entrar em tudo aqui. Eu precisava aqui mais ou menos de mais uns 4 meses para nós chegar, quando nós chegou aqui. Ele pisou no lagarto, o monte se abriu, o sangue da guerra foi até freio de cavalo. Foi muita coisa que Jesus pisou. Ele fala assim: eu mesmo pisei no lagarto, e as minhas vestes foram salpicadas pelo sangue, por causa da guerra que Cristo batalhou por nós, batalhou pelos remidos. E agora aqui, a vitória. Aí, a partir de semana que vem, no capítulo 19, a partir do verso de número 11, a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Semana que vem, que é o último dia, permitindo Deus, eu queria mais um pouquinho, mas não vai dar tempo. Permitindo Deus, nós vamos chegar até o capítulo de número 22. Então nós vamos falar sobre essa vitória bem rapidinho. Eu vou falar sobre aonde vai se localizar a Nova Jerusalém. Eu vou falar que Jerusalém é essa, que desce do céu. Eu vou falar para vocês o que é o novo céu, o que é a nova terra e o que nós vamos e para onde nós vamos. Você acredita que a terra vai ser destruída? Vai. Novos céus e nova terra. E o que vai acontecer depois? Então não perca a semana que vem. Venha de novo. Vamos aí aprender mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E semana que vem estaremos então fazendo o encerramento desse tão precioso livro que é o livro do Apocalipse. Espero que tenha sido aproveitoso a todos vocês. Obrigado pela graça, pela paciência. E eu tenho certeza que isso daí faz muito bem para mim, irmãos. Chegaram em mim e falaram assim: pastor, o senhor não cansa? Eu falei assim: rapaz, eu canso de trabalhar, não de pregar. Pregar assim eu não canso muito não. Vocês ficam comigo mais umas 2 horas, eu fico aqui. Não ligo muito não. Mas de trabalhar eu canso. Mas Deus me deu esse vigor. E eu amo falar sobre isso. E quando eu vejo que vocês se interessam, é aí que eu mais me aprofundo mesmo. Tem coisa que falo aqui para vocês que eu fui aprender no meio do mestrado, no meio de muito estudo. E eu tenho o prazer de passar para vocês. Porque tem gente que fala assim: mas o senhor pagou. Eu falei: não, foi graça. Foi Deus que me deu condição de pagar. Então de graça eu passo para os meus irmãos. Amém, meus irmãos? Amanhã então, ensaio, escola e oração com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica, tá? Então não falta, está sendo uma bênção. Sábado, permitindo Deus, eu pretendo estar aqui, eu tenho que estar aqui para continuar fazendo mais alguma coisa aqui dentro da congregação. Quero arrancar aquele fogo, colocar o relógio, preciso arrumar mais algumas coisas aqui. Sábado à noite tem alguma coisa? Tem o culto com os pré-adolescentes na casa da família, é isso? Vamos ter o culto lá com os nossos pré-adolescentes, discipulado das 3 às 4 horas da tarde, tá? Então os irmãos que já estão aí na reta final, domingo pela manhã, estejam todos em peso lá na sede. Vamos fazer uma grande festa lá pelo batismo, vamos lá participar da escola dominical, eu vou dar aula lá também no domingo de manhã, e à noite estaremos aqui em um culto de ação de graça, glorificando a Deus pela salvação. Estaremos aqui glorificando ao Senhor pelo privilégio e a doçura da salvação.
Amém? Vamos colocar em pé. Vamos então fazer mais um